Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Eu estou aqui com, na verdade, um estudo, não é? Ontem, na reunião de oração, nós tivemos fortemente a presença do Senhor conosco, não é? E aconteceu que uma palavra que ele trouxe é algo realmente novo, realmente único, realmente revelador, não é? Já falei para vocês que eu não acredito que essa postagem na internet vai trazer alguma tristeza para os gentios, mas para os judeus certamente vai trazer, meu querido e minha querida, não é? Olha só, eu quero começar esse estudo quando o Senhor ontem tratou dessa questão conosco ali na reunião de oração com muita profundidade, não é? Olha só, o Senhor disse para a gente que os judeus sem os gentios estão incompletos e os gentios sem os judeus também estão incompletos. E eu quero ler para vocês 1 Coríntios 10, 32, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas sim o de muitos, para que todos sejam salvos. Meus queridos, que revelação gloriosa, não é? Eu acho que eu já li esse texto pelo menos, no mínimo 1000 vezes, durante o tempo que eu tenho de caminhada com o Senhor, mas eu tenho de ser honesta contigo, eu jamais vi essa questão da maneira que o Senhor me manifestou ontem, não é? Olha só, meu querido, minha querida, essa noite eu não consegui dormir, não é? Olha, que é um texto tão revelador, meu querido e minha querida, olha, o Senhor diz que nós não devemos ser motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios não salvos, que não conhecem da graça do Senhor, e nem para a igreja de Deus, nem para aqueles dos gentios que se converteram, que aceitaram o testemunho do Mashiach, nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus, não é como se conhece aqui no Ocidente. Meu querido e minha querida, mais do que nunca eu compreendo que nós não podemos ser motivos de escândalo, nós não podemos ser motivo de discriminação, nós não podemos ser motivo de colocar as pessoas contra a parede em relação ao entendimento judaico, em compreensão do entendimento das questões que são dos gentios, meus queridos. Olha, nós precisamos compreender que tanto os judeus têm uma parte de acréscimo à vida dos gentios, como os gentios têm uma grande parte também de acréscimo à vida dos judeus. E eu quero ler aqui para vocês, isso não é ecumenismo não, viu, meus queridos? Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir isso aí já vai falar que aqui está o espírito ecumênico, não é? Aliás, outro dia vieram me falar, não é? Acerca do espírito de Jezabel. Ô, meu querido, minha querida, Jezabel não era adúltera não, viu? Eu vivo ouvindo as pessoas falarem essa coisa, não é? Jezabel, ela era maligna, idólatra, adorava a Asherá, adorava a Baal, não é? Ela tinha 400 profetas ali ao seu serviço de Baal e 350 profetas de Asherá que não foram mortos por Eliahu, não é? Mas ela não era adúltera, viu, meus queridos? Ela mandava no marido, ela tratava ele como bebezinho muitas vezes, era de uma dureza, não é? Pagã. Mas essa mulher, ela não era adúltera, viu, meus queridos? Então, normalmente eu tenho que repreender quando alguém fala uma coisa dessa, porque o espírito de Jezabel, ele é adultério espiritual, meus queridos. Não é adultério terreno, não é espírito de prostituição na terra dos viventes. Não há nenhuma linha nas escrituras que digam que de alguma maneira Isabel, que é o nome dela, Jezabel tenha traído ao rei Acabe, que é o rei Acabe, não é, meu querido, minha querida? Então, nós temos que tomar cuidado de não criarmos dogmas em torno de alguma coisa, não é? Porque chega para a jovenzinha lá, está vestida de uma maneira escandalosa, já diz, isso é espírito de Jezabel. Não, isso é espírito de prostituição, tem que falar assim,
não é? Nós temos de saber dar os nomes, porque o que a prostituição de Isabel, que é Jezabel, era somente espiritual, meus queridos, não é? Uma prostituição como o Eterno abomina. Então vamos lá, meu querido e minha querida, hoje esse estudo é bastante profundo para você. Vamos falar primeiramente da importância dos judeus, não é? Por que os judeus primeiro, céu? Porque primeiro a salvação veio para os judeus. Então eu vou falar da maneira que o Eterno fez, da maneira que o Eterno agiu, não é? Vamos fazer do jeito dele, porque assim nós compreendemos o propósito e o plano dele. Romanos 15, 27. Isso lhes pareceu bem, e mesmo não lhes sendo devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, meus queridos, nós devemos compreender que os valores espirituais que o Eterno deixou determinado está sobre os judeus. Os judeus aprenderam como o Senhor quer ser servido. Entre os judeus não tem essa coisa de visitar um lugar porque você se sente bem, não é? Nós não estamos buscando sentir, nós estamos buscando, na verdade, estarmos na presença do Eterno, o servindo em espírito e em verdade, não é? Por isso que no mundo todo, você no Shabat, você pode entrar em qualquer sinagoga do mundo, vai estar lendo a mesma paraxá, vai estar lendo a mesma porção da Sagrada Escritura. É um povo unido no mundo todo, no mundo todo. Isso deveria ser aprendido pelos gentios, não é? Olha só, os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Esse é o desejo do Senhor, está em Romanos 15, 27, não é, meu querido e minha querida? Nós devemos de compreender que o Senhor entregou coisas grandes e profundas para o povo judeu. Romanos 3, 2, muita é a vantagem dos judeus, não é? Sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos de Deus, não é? Então a palavra do Senhor foi confiada aos judeus. Todos os profetas eram judeus, todos os que escreveram as escrituras, deixaram para a gente, eram judeus, não é? Com exceção da pessoa de Lucas, que nós não temos a narrativa ali com clareza. Ele era médico, mas nós não temos ali nenhum gabarito para dizermos de que Lucas era filho de judeus, não é? Não tem relatos acerca disso. Mas tudo que nos foi deixado veio pelas mãos de judeus, meu querido e minha querida. Do Gênesis por Moshe, Moisés, ao Apocalipse de Yohanan, João, não é? Então nós temos esses oráculos que chegaram para nossas vidas pelas mãos do povo judeu. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles vai virar desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo um homem. Então, meu querido, minha querida, não adianta nós ficarmos aí nos desculpando. Não, mas os judeus não creem no Messias, eles estão ainda esperando o Messias, não é? Nós não podemos nos esconder nisso, porque a infidelidade jamais do homem pode mudar a fidelidade do Senhor. João 4, 22, o nosso Senhor Yeshua diz: vós adorais quem não conheceis, mas nós adoramos aquele que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, não é? Então, meu querido e minha querida, o fato de ter desprezado a cultura que eu digo, é o modo que o Senhor formou um povo no deserto, entregou para ele as tábuas da lei e contou para ele, narrou para este povo. Desprezar esse povo, você vai estar perdendo muita coisa na sua vida, não é? Por outro lado, os judeus que se sentem os senhores da verdade, não é? Os judeus que acham que já têm de tudo, afinal a lei veio para eles, eles aprenderam o idioma que o Eterno ensinou, não é? Muita gente pensa, não é, que os judeus, que língua que os judeus falavam no Egito? Falavam egípcio, meus queridos, não é? Falavam egípcio, não é? O Senhor veio ensinar ao povo de Israel, ele formou um povo no deserto, meu querido e minha querida, formou tudo nesse povo, desde o seu idioma,
até como deveria reverenciar o nome do Senhor e lhe prestar culto, não é? Mas os judeus podem se tornar orgulhosos, afinal os gentios não sabem servir ao Senhor. Os gentios não sabem o que o Senhor gosta. O gentio gosta de ser agradado, ele quer estar num lugar onde se toque bem, onde ele se sinta bem. Ele não se importa muito se aquilo agrada ao Senhor ou não. Então há muitas críticas dos judeus em relação aos gentios. Mas eu quero ler um texto para vocês, meus queridos. Romanos 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, não é? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Aqui está um grande mistério, meu querido e minha querida, porque o Senhor derrubou um muro de divisão. Ele derrubou um muro que existia em relação à divisão entre os judeus e os gentios, meu querido e minha querida, não é? Porque ele é a nossa Shalom, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, não é, meu querido e minha querida? Olha, um povo, não quer dizer que esse povo é misturado, meu querido e minha querida. O povo judeu continua embaixo de muitas questões da lei, não é? Nós não podemos deixar o vínculo que nós temos com nosso Senhor acerca da circuncisão. Nós não podemos deixar as tradições que estão mantidas aí na nova aliança, que não é para os gentios, mas é para os judeus, não é, meu querido e minha querida? É isso que falta o entendimento, não é? É o que falta de entendimento acerca das coisas do Senhor e que você precisa compreender, não é? Então, de ambos os povos fez um, não é? Fez um. De dois povos fez um. De ambos os povos fez um, não é, meu querido e minha querida? É isso que é importante, não é? Onde você precisa compreender, eu preciso compreender como judia esse texto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, né? Esse é o texto que nós temos de ter na nossa mente e ter no nosso entendimento, não é? Então, olha só, meu querido, minha querida, o texto que se encontra em Efésios 2, versículo 14, vamos ler de novo, porque ele é a nossa Shalom, o qual de ambos os povos fez um e derrubou o muro de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia somente nas ordenanças para criar a si mesmo dos dois um novo homem, trazendo paz. O novo homem é para os judeus e o novo homem também é para os gentios, meus queridos. Nós precisamos ler Efésios 2 com muito carinho, muita atenção, não é? Porque isso é maravilhoso, isso é tremendo. Eu peço que você possa estar abençoando a sua própria vida na compreensão de que nós temos muito a aprender uns com os outros, não é? Mateus 8, versículo 10. Ouvindo isso, eu quero, antes de falar esse texto, eu quero dizer o que os gentios têm de aprender com os judeus, como guardar a palavra do Senhor, como agradá-lo, como servi-lo, e o que o judeu tem que aprender com o gentio, não é? Olha, meus queridos, eu me surpreendi essa madrugada, como nós temos de aprender com os gentios, não é? Olha, a fé dos gentios, até o nosso Senhor Yeshua se admirava da fé que os gentios têm. Entre os judeus, meu querido, o judeu precisa muita prova para ele acreditar. O judeu faz prova, o judeu quer sinal, o judeu tem muito temor de acreditar em qualquer coisa. O gentio, claro que o gentio pode ser enganado também por isso, mas olha só, eu vou ler alguns textos de fé maravilhosa. Mateus 8,10, ouvindo isso, admirou-se
Yeshua e disse aos que seguiam: na verdade eu afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. E eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares com a mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, não é? Então, esse texto foi dito pelo nosso Senhor quando o centurião mandou o servo ali para pedir ao Senhor que curasse o outro servo dele que estava enfermo. Então, meu querido, minha querida, o nosso Senhor se admirou da fé de um gentil que realmente manifestou algo que o nosso Senhor disse: olha, eu não achei em Israel uma fé como essa, não encontrei, não é? Outro texto importante, partindo Yeshua dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia ali viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Yeshua respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Yeshua: ó mulher, grande a tua fé, faça-te contigo como tu queres. E daquele momento em diante sua filha ficou sã. Meu querido, minha querida, muita gente não entende esse texto, mas acontece que Yeshua não veio para os gentios, ele veio para os judeus, não é? E num dado momento, pela rejeição dos judeus, isso foi aberto para os gentios. Então, quando ele diz: olha, não é bom tirar dos filhos e dar para o cachorrinho, meu querido, minha querida, imagina você com uma filha doente, enferma, tendo diante de você uma pessoa que pode te curar, mas ele não veio para a tua nação, ele veio somente para os judeus. Então, meus queridos, a atitude dessa mulher fez com que o nosso Senhor deixasse aí para a gente, para conhecermos a importância dos gentios, ainda num tempo onde a porta dos gentios estava fechada, não é? Que mais os judeus têm de aprender com os gentios? A ser grato, não é? Lucas 17:12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Yeshua, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Yeshua: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés do nosso Senhor Yeshua, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Então Yeshua lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde é que estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, este goim. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Outro aspecto que o judeu precisa aprender urgentemente é a ser grato, meu querido e minha querida, não é? Então, assim, é uma situação que essa madrugada eu fiquei ali aprendendo do Senhor essas coisas, o Senhor me ensinando com clareza. Realmente, os judeus, eles têm os oráculos do Senhor, eles sabem como servir ao Senhor, tem muito a acrescentar, tem muito mesmo a dizer para você, tem muito mesmo que acrescentar na sua vida, como servir ao Senhor da terra, meu querido e minha querida, de verdade que tem, eu sei que tem, mas meu querido e minha querida, os judeus também precisam aprender com os gentios, aprender a ter fé, aprender a ser agradecido, aleluia, aprender a ter esse coração doador, como nós vimos aqui no texto que nós estávamos lendo aqui, não é? Se você pegar direitinho a continuidade do texto que nós estamos lendo aqui, você vai ver em Romanos 15:27, e pareceu bem mesmo que lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também deveriam ajudar, e foi feita uma grande coleta que salvou a vida de milhares de judeus que estavam em Jerusalém, meus queridos, por meio do Shaul HaShaliach, por meio do apóstolo Paulo.
Então, meus queridos, os judeus têm de aprender a ser doador. Os judeus têm de aprender esse coração realmente de fazer o bem, independente da raça. E a gente vê isso muito em Israel, mas eu estou dizendo no tocante à fé, no tocante às ações de fé, não é? O judeu tem muito de aprender com os gentios, como ter fé, como ter gratidão. E assim nós estamos incompletos. Eu estou incompleta sem vocês, que são gentios nascidos das nações, mas vocês também estão incompletos sem mim, meus queridos. Nós não temos de manter esse muro, não é? Eu sei que muitos que vão ouvir aí no YouTube, não é? Nós que convivemos com a comunidade judaica messiânica, nós que convivemos com alguns judeus que acreditam também no Messias, mas têm uma tradição muito estranha, uma cultura muito estranha. Olha, meu querido e minha querida, existem muitas religiões surgindo. À medida que o tempo se aproxima, muitos falsos profetas têm vindo no nosso meio. Mas é importantíssimo que nós aprendamos o que o Senhor deseja de nós. Nós temos muito que acrescentar uns à vida do outro. Isto não é ecumenismo, isto é o que o Senhor mandou. Numa dessas novas religiões, não é? Existe uma pessoa que é o judeu, ele intitula-se, não é, um novo ministério judaico, não é? Ele não se considera messiânico, mas ele disse que nós deveríamos jamais ouvir uma música que seja dos gentios, não é? Nós jamais deveríamos ler um livro como de Smith Wigglesworth, John Wesley, não é? Dr. Russell Shedd, que é uma bênção na minha vida, que nada que não é do judeu serve para a gente. Olha, meu querido e minha querida, como essa pessoa está enganada. Como ele perdeu a reunião de oração de ontem. Que tristeza, não é? Que pena a gente vê as pessoas construindo um muro de separação de novo, um muro que o Senhor mesmo derrubou, um muro de divisão que havia entre os judeus e os gentios. Fazendo esse muro, meus queridos, jamais os gentios vão poder crescer no entendimento e jamais os judeus vão poder crescer em fé. É lamentável. Ontem eu compreendi isso com muita clareza e como é importante, meu querido e minha querida, que nós possamos estar unidos no Senhor, estejamos unidos no Senhor. E eu quero conclamar a você que está aí, aprenda a antiga aliança, meu querido, minha querida. Não fale que é o livro dos judeus, né? Não diga, olha, isso aí era para os judeus. Ali está o jeito que o Senhor gosta de ser servido. Ali estão as promessas, meu amado, minha amada, não é? Ali estão coisas que hão de vir, profecias tremendas. Há revelações ali que em nenhum lugar existe nas Escrituras, exceto ali na Antiga Aliança. Dedique o seu tempo para conhecer as coisas ocultas do nosso Senhor. É dos judeus, mas você, meu querido, minha querida, não tem mais o muro de divisão comigo. Você não tem. Assim como eu tenho de ler muito a Nova Aliança. Assim como eu tenho de ler muito essa profundidade que Shaul Rachalier, como Shaul entendia, como o apóstolo Paulo entendia isso com clareza, meus queridos, a importância de estarem juntos os irmãos, a importância que você tem a acrescentar na minha vida, mas que eu também tenho a acrescentar na sua vida. Sim, a salvação vem dos judeus, diria sim, a salvação vem dos judeus, porém, o mesmo Deus, meu querido e minha querida, olha só o que eu acabei de ler aqui para você, Romanos 3:29, é porventura Deus dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, meu querido e minha querida, que você possa compreender com clareza as coisas ocultas do nosso Pai Celestial. Existem maneiras diferentes de nós servirmos ao Senhor. Você talvez, não é, que está me ouvindo, não tem nem noção de como é que nós servimos ao Senhor, não é? Nós temos vários, há milênios nosso povo guarda o Shabat, nós temos o Kabbalah Shabbat, que é a noite hoje, na verdade, é o Kabbalah Shabbat.
onde nós temos o acendimento das velas do Shabat, a invocação do nome do Senhor sobre as nossas vidas. Participamos do pão em família e do vinho, não é? Antes da refeição, e a bênção do Senhor é colocada sobre nós. Amanhã de manhã nós temos o Shaharit, que é o serviço matinal que nós prestamos ao Senhor, e à noite nós temos Havdalah, que é o encerramento do Shabat, o estudo da Torá. Então, meu querido, eu quero que você compreenda no seu entendimento que isto foi deixado para os nossos pais. Isso foi deixado como uma das 7 festas, não é? Dos 7 marcos que o Senhor deixou para nós. Existem 6 festas judaicas que o Senhor orientou o nosso povo nas Escrituras, e uma delas, acrescida a estas, é comemorado o ano todo, a cada semana, que é o Shabat. É um dia especial de bênçãos do Senhor, é um dia diferenciado para nós como judeus. E aí, o gentil tem de guardar o Shabat? De maneira nenhuma. A lei não pode ser imposta sobre o gentil, mas se o gentil desejar, não é? Como eu já li lá para vocês, Isaías 58, não é? Se o gentil desejar, ele terá um nome melhor do que filhos e filhas, porque ele não tem obrigação de fazer isso, não foi a ele a convocação realizada. Então, meus queridos, eu estou impactadíssima com essa revelação do Senhor, e como eu sei hoje melhor os objetivos do nosso Pai Celestial em relação à nossa reunião de oração, onde o Senhor uniu a gentios e uniu também a judeus, não é? Nós estamos ali, minha família, com minha família, não é? Minha família no Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor por isso, de maneira gloriosa e tremenda. E eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, como abençoou a minha vida, muito grandemente nessa noite, nessa madrugada. E que nós possamos juntos, querido meu, querida minha, como foi feito ali com o Muro de Berlim, fazer o que as Escrituras dizem, acabar com este muro de divisão, não é? Se você, como gentil, tentar ir em uma sinagoga, você não vai poder entrar, não é? Uma sinagoga que não é uma sinagoga messiânica, e numa sinagoga messiânica você precisa ser convidado, não é? As portas não são abertas, não é? Então, meu querido e minha querida, eu acredito que o povo tem perdido demais de aprender, muito, 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 com essa questão. Hoje eu compreendo o que o Senhor deseja. O Senhor deseja que os judeus ensinem aos gentios, mas o Senhor deseja que os judeus também aprendam com os gentios. Eu sem você sou incompleta, mas você sem mim também é. Não é, meu querido, minha querida? Assim está estabelecido. Eu fico maravilhada com essas coisas. Me impactou minha vida profundamente.